Eu cheguei, podcast entrando no ar em nome de Capemiza Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Segundas e sextas, às 5 da tarde, sempre em contato com você, trazendo uma atração diferente. O convidado de hoje é advogado, é músico, é cantor e é torcedor do Flamengo. Mas é o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Prazer em tê-lo aqui, governador. Garotinho, que prazer. Olha, sem brincadeira, estou muito emocionado. Vou contar um pouquinho da minha história contigo aqui. Dizer que é uma honra enorme estar aqui nesse podcast, batendo esse papo contigo. Você faz parte da minha vida, da minha família. Mas a gente vai conversar um pouquinho isso. Você vai ver como você faz mais parte da minha vida do que você imagina, né? Como é que o Cláudio Castro entrou para a política? Você imaginava ser político? Nunca imaginei, garotinho. Eu tenho um trabalho de música na Igreja Católica, né? Uhum. E um grande amigo meu, chamado Márcio Pacheco, hoje presidente do Tribunal de Contas. O Márcio era apresentador da Rede Canção Nova de televisão. E o Márcio, na época, teve um movimento aqui chamado Deus é 10, com o Padre Jorjão, o Padre Zeca. Uhum. E o Márcio é o autor da música Deus é 10. Ah, é? Música que rodou o Brasil todo, o Padre Marcelo Rossi gravou, o Pedro... várias bandas até fora dessa questão de música católica gravaram a música. E o Márcio, um dia, ele foi fazer uma participação no nosso CD e ele chega todo de terno e gravata. A gente faz aquela brincadeira clássica, foi fazer exame de fezes, né? E ele riu da brincadeira. Quando chegou, ele falou, não, eu tô trabalhando no Detran. Eu falei, pô, que bacana. Ele falou, virei o ouvidor do Detran. Eu falei, pô, bacana. E você? Eu falei, não, eu tô procurando estágio. Eu na faculdade de Direito já. Ele falou, pô, vem estagiar comigo no Detran, então. Eu falei, tá bom, vambora. E aí, acabou que ele tem essa questão de ser candidato a vereador. Depois de um tempo, ele me chama e falou, ó, tô querendo ser candidato, você me ajuda? Eu falei, ajudo. E aí, ele acabou sendo eleito naquela eleição, em 2004. E ele me convida para ser chefe de gabinete dele. E ali foi uma longa trajetória juntos, de 2003, 2004, até os dias de hoje ainda. Mas a política que você conheceu naquela época mudou nos dias de hoje? Mudou completamente. Principalmente o quê? Principalmente a velocidade da informação e a velocidade da desinformação. Você tinha uma época, você vivia numa época que o diálogo, o parlamento, parlar, as discussões, os debates, aquilo que a troca de ideias, a divergência de ideias era algo saudável. Era como num jogo de futebol, onde você, dentro das 4 linhas, é duro, e no final você se abraça, saía ali no cafezinho, a turma... Tinha embates maravilhosos, técnicos, jurídicos, de sociedade, e depois acabava ali, as pessoas se cumprimentavam, verdade. Era um tempo bacana de você ter... Saudável, né? Saudável de você ter discussões Agora, políticas. aquele advogado Cláudio Castro admirava quem quando ligava a televisão como orador? Eu, por exemplo, era fã do Lacerda e do Brizola. Eu olhava o Lacerda, o Brizola, ouvindo esses dois, me empolgava a maneira como eles falavam. Para o advogado Cláudio Castro. Tinha um vereador que foi um dos maiores oradores que eu já vi na vida, que era o Pedro Porfírio. Pedro Porfírio. Pedro Porfírio... Era jornalista, não era? Era jornalista, advogado e vereador. E era um orador brilhante? Mas brilhante. Eu lembro que teve... E o Márcio também é um orador brilhante. E uma vez, era uma discussão, até uma fala do Papa Bento, se eu não me engano, onde ele falava que a separação era uma piaga. E aí o Pedro colocou como se fosse praga. E, na verdade, piaga é chaga. Não era? E o Pedro fez uma crítica dura aquele dia. O Papa não pode falar uma coisa dessa. E o Márcio, como defensor da Igreja Católica, foi pedir uma parte. E ele fala assim, vereador Márcio Pacheco, não lhe darei uma parte, porque só se dá a parte para medíocres.
E Vossa Excelência não é medíocre, e por isso eu não lhe darei uma parte. E foi aquela risada total. Quem ousaria de novo pedir uma parte a ele se ele tinha dito que a parte era coisa só se dava a parte para medíocre? Ele, ao elogiar o Márcio, arrebentou ele sem... Isso é digno dos grandes... É verdade. Das grandes mentes, dos grandes oradores que têm saídas fantásticas. E Pedro Porfírio foi um jornalista. Brilhante, era né? brilhante. Agora, falando de religião, o Cláudio Castro é católico e todo mundo sabe muito bem disso. A Igreja Católica também mudou através dos tempos. Eu fiz primeira comunhão, tudo na escola aqui no Grajaú, a Igreja Perpétuo Socorro lá em cima, o Padre Alberto Ferro, que ficou lá uns 40 anos, sei lá. E o que mudou principalmente na Igreja Católica, a filosofia, por exemplo, da Igreja no mundo inteiro? Eu acho que você tem a entrada muito importante da questão da renovação carismática católica. Qual o senhor faz parte? Qual eu faço parte. Porque a renovação, a Igreja começou a perder muitos fiéis por uma dificuldade de entender a linguagem, entender aquilo que o povo mais precisava, que os nossos irmãos evangélicos entenderam que a gente... Mas não foi a liturgia também que não mudou, não? Não é só a questão da liturgia, não. É como se fala, é como se comunica. A comunicação é tudo no mundo de hoje. E acho que a grande mudança que a Igreja Católica, que a renovação carismática trouxe, foi uma linguagem mais jovial, uma linguagem onde aquela pessoa contrita, que chega lá com o seu problema, ela se sente mais acolhida, ela se sente... acho que a Igreja passou um tempo extremamente litúrgico, onde você chegava lá, você fazia o seu compromisso, formalidade e ia embora. E hoje eu acho que até nas pregações, os padres, até os que não são carismáticos, hoje entenderam mais que precisam de uma comunicação. A gente fala muito que a verdade sem amor é uma pedrada. Você pode falar a mesma coisa com amor e sem amor. Então, você, às vezes, fazer uma crítica, defender um dogma, você pode simplesmente defender ele porque aquilo é o que você acredita tudo, ou você pode colocar o quanto aquilo é importante para a sua vida, o projeto de mudança de vida. Isso é um processo de adesão, né? Cada um... Ninguém consegue colocar fé no coração do outro. Mas o segredo também não é a comunicação. Por exemplo, a comunicação. O Padre Jorjão é um baita comunicador. Exatamente. O Padre Marcelo tem um papel importantíssimo aí. Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, o Padre Zeca, o Zeca, jovem, né? Quando era... Pois é, isso a gente sente que nem todos os padres são comunicadores. E quanto que a igreja evangélica, ela se preocupa em que os pastores sejam comunicadores e há treinamento para isso. Às vezes eu chego que eu também tenho... Hoje eu tenho muita proximidade com as igrejas evangélicas e você sente... Tem um pastor ali em Niterói, o Felipe Valadão, que é um grande amigo, um cara que eu acho fantástico. E você chega lá, o ambiente é convidativo. Acolhedor. A cadeira é agradável, a banda é boa. Quando ele vai passar a mensagem, você já está imerso naquilo. Você já comprou a ideia. Ou seja, então, assim, eu acho que isso é comunicação pura, garotinho. Isso, na verdade, a comunicação ela é na identidade visual, ela é na roupa, ela é na música, ela é no ambiente. Então, é o seguinte, quando você cria um ambiente propício, eu lembro que tinha um padre aqui na Barra, o Frei Saturnino, foi um grande amigo, e ele fez a grande obra dessa igreja da São Francisco de Paulo, e ele falava o seguinte: essa igreja é feia, grande e pouco convidativa. Você fala assim, meu Deus, eu vi isso de um padre, que a igreja é feia. E ele fez uma obra e tornou a igreja lindíssima. E aí passou a ser muito mais acolhedora, e as missas passaram a entupir. E aí você entende que o padre Saturnino tinha razão. Ele não amava menos, ao contrário. A crítica é porque ele amava muito. E ele queria ver aquela igreja cheia, queria ver. E foi um grande amigo ele. Eu devo muito da minha formação a ele. E eu aprendi muito. Um frei mínimo, que não tinha nada de...
e fez uma reforma e a igreja ficou lindíssima. Colocou ar-condicionado, colocou tudo. Numa época que poucas tinham. Hoje todas têm. Mas é você entender que esse processo de comunicação, ele é em tudo. É importante. Ele é no ambiente que você está. Se você está com calor, você não vai conseguir prestar atenção. Eu lembro que uma época ele fez o cantinho da criança, porque o pai na missa, ou no culto, enfim, ele fica preocupado em não incomodar o outro. Às vezes ele está ali, ele não participou de nada. Porque ele está ali com o filho, moleque, senta aqui, não sei o quê, faz assim, não, fala baixo, não fala, sai do celular. Ele fica o culto, a missa inteira falando, e quando às vezes o cantinho da criança que leve lá, que fale uma linguagem específica, você ajuda os filhos e os pais que continuaram. Agora, o Cláudio Castro, governador, tem trabalhado bem essa comunicação? Eu me esforço, viu? Eu me esforço porque hoje, garotinho, isso é uma fala que meu chefe de gabinete tem, hoje não basta você fazer mais. Hoje não basta você ser o cara que faz as maiores realizações, que tem as maiores... Se você não... Hoje a população quer ouvir o seu governador, o seu prefeito, o seu presidente. Elas querem ouvir o que você pensa, não só sobre aquele assunto da política. É a chamada narrativa, né? Ela quer saber o que você pensa, ela quer saber o que você gosta. É o tempo da rede social. Ela gosta de saber se você... Não é só o que você trabalha, mas o que você faz na sua hora de folga, se você cozinha, se você vai a jogo. Tem uma Nesse Cheguei Podcast, tem explorado exatamente esse lado. Tem uma análise do professor da Quest, o Felipe, que ele fala que... ele foi perguntado uma vez, o Felipe Nunes, e ele fala dessa questão da polarização. Ele falou, olha, a polarização hoje faz parte da vida das pessoas. Não é mais uma época só da eleição, porque as pessoas se politizaram. Então, ela passa a enxergar isso no seu dia a dia, desde a hora que ela acorda, que colégio que você está indo. No futebol. No futebol. Então, é o seguinte, essa polarização, ela passou a fazer parte da vida, do dia a dia das pessoas. Então, a gente vai ter que conviver com isso, não só na época de eleição, a gente vai ter que conviver isso no dia a dia, porque o canal que você assiste tem a ver, o clube que você vai tem a ver, a escola que você bota o seu filho tem a ver, até a igreja que você frequenta, se o padre ou pastor é mais de esquerda, você não gosta, é mais de direita, você não gosta, não humilia, ou na pregação você avalia. Então é o seguinte, essa polarização, ela tem feito que o político ele não pode ser só mais um gestor. Ele tem que ser um comunicador. E fora a época de fake news. Então, outro dia mesmo, eu tinha gravado um vídeo em março, que tinha em março do ano passado, teve uma ameaça de um grande temporal no Rio, tudo, e foi aquela meio que veio do sul, e acabou que no meio da semana ele foi indo para o mar, mas a gente teve que se preparar. E eu e o Eduardo Paz demos um grande feriado para que a gente pudesse controlar tudo. E tanto eu quanto ele gravamos vídeos falando, olha, estamos dando um ponto facultativo. Dezembro agora, ou novembro, pegaram o meu vídeo e viralizaram, falando o seguinte, ó, essa semana vai ter, não sei o quê, e eu tive que gravar um outro vídeo, falou, gente, não, ó, esse vídeo é de março, então toma cuidado. Você é favorável à regulação dessas mídias? Eu sou favorável à responsabilização. Sem censura? Sem censura, mas com responsabilização. Eu acho que a pessoa tem que ser responsável. Mas a lei é justa nesse enquadramento? Eu acho que não. Pois é. É muito tênue, né? É muito branda, tênue. Né? Hoje você tem, por exemplo, o Igor, que é nosso assessor de imprensa, ele fica maluco comigo, porque às vezes, quando eu faço uma crítica, hoje tem setores da imprensa que não aceitam ser criticados de forma alguma. Eu falo, mas ele pode me criticar e eu não posso criticar ele. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que tomar cuidado com essas máximas que viram e assim, não, o político não pode criticar, você não pode criticar um comentarista, tudo, mas ele pode te criticar. Então, são esses riscos que essa lei, essa questão de
esse debate de regular ou não, tem que ter muito cuidado para você não transformar numa algo que perdeu a liberdade, que perdeu, você não pode mais falar, o medo de se expressar, mas também não pode ser a balbúrdia que está hoje, que cada um fala o que quer. Xinga-se como quer, rotula-se como quer, cancela-se como quer e vai nada feito. lacrando por aí, né? E vai lacrando por aí, vai lacrando por aí, acabou. Você não pode fazer nada. Você tem que olhar aquilo e muitas vezes é uma destruição de reputação. Destrói-se a reputação de alguém e daqui a pouco não era mais isso. Como é que o Cláudio Castro virou rubro-negro? Meu pai era muito amigo de um cara que você conheceu muito, do Carlinhos Violino. Lógico. Meu pai era muito amigo do Carlinhos, moravam os dois ali era o na Pacheco Leão. Lamama, ali, na Pacheco Leão 150. Meu pai foi criado ali, onde até hoje a família toda era dali. Onde até hoje a família do Carlinhos, a Silvia e todo mundo mora ali. E o meu pai conviveu com todos os jogadores que o Carlinhos, porque o Carlinhos levava todo mundo para casa. Naquela época não era como é hoje. Quem morava mais perto pagava o almoço, né? Então, como a Gávea era ali pertinho... Foi por isso? O pessoal acabou treinando. E aí meu pai virou um flamenguista... Ele não era Flamengo? Era, mas não tinha essa questão, né? O fanatismo. E aí foi passando para mim, eu passei para o meu filho e a família toda... Eu sou torcedor de arquibancada, de radinho. Eu sei. Eu lembro os domingos a gente... ia para casa da minha avó e eu ficava torcendo para o Carlinhos aparecer ali. E tinha só um radinho na casa da minha avó e a gente ficava disputando o radinho para ouvir o garotinho narrando o jogo do Flamengo. É mesmo, né? Muitas vezes, de ir para o Maracanã com o radinho no ouvido. Eu vou te contar um lance. A primeira Copa do Mundo que eu fiz foi em 74, na Alemanha. E eu me lembro que eu fiquei baseado em Frankfurt e eu fazia os jogos. Primeira vez que alguém fez essa transmissão pelo aparelhinho de televisão, fui eu em Frankfurt. E eu me lembro que antes dos Jogos do Brasil, passavam documentários do Maracanã, a galera na geral com radinho. Aí o alemão me perguntou assim, por que ele está botando no radinho? Ele não está acreditando no que ele está vendo? E tinha sentido na cultura deles, né? Fazer esse tipo de pergunta. Mas hoje, se você olhar, tá o cara no celular o tempo todo vendo os comentários, vendo... Não é só o jogo, né? A emoção, né? Emoção, você tá O Nelson Rodrigues tinha uma frase que ele dizia que as imagens da tela da televisão não são tão ricas quanto aquelas que nós formamos com as palavras. E a cuca da gente cria as imagens. Isso é lindo. Por exemplo, ainda essa semana... O médico do INCA, ali na Praça Cruz Vermelha, Dr. Jorge da Mata, me ligou e mostrou a foto de um rapaz que estava traqueostomizado. Ou seja, tirou o câncer lá da traqueia, tudo, limpou, não vai falar mais. Mas o radinho ele não larga. Aí pediu para eu mandar um alô para ele, para levantar o moral dele dentro do hospital, e eu fiz isso, sabendo que aquilo ali... ia emocioná-lo e ajudá-lo em algum momento que ele está vivendo esse sofrimento. A força do rádio como companheiro. Eu acho que o rádio e o livro, eles te fazem viajar por algo que a televisão ela já te entrega pronto. É verdade. A televisão ela te entrega uma imagem pronta. Enquanto o rádio e o livro... obriga a imaginação flui, né? E a riqueza da imaginação... É muito maior que a beleza da visão. É verdade. Então, o que você vê está ali, é aquilo. Você não imagina como é, você sabe como é. Mas o rádio e o livro, eles dão uma possibilidade, infinitas possibilidades da gente criar, da gente entender. Eu lembro que eu li o livro do Caçador de Pipas e depois, quando eu vi o filme, foi uma decepção. O livro é mais rico. É muito mais rico. E o seguinte, e ele se tornou cartesiano, uma coisa que a imaginação ia longe. Quando ele fala das pipas, das cores, eu imaginava aquele céu lotado de pipas. E no livro são 10 pipinhas ali. No filme são 10 pipinhas. E quando eu li o livro, eu imaginava um céu cheio de pipas, aquela coisa assim.
E quando eu vi o filme, eram 10 pipinhas ali. Eu falei, pô, que... Acabou com o meu sonho. Eu levantei a bola de Flamengo e eu te pergunto, o que você espera do Flamengo este ano, em 2025, com a administração do BAP, com limitação de investimento em relação à administração anterior, contratou agora o Danilo, veio antes o Juninho, que ontem até mostrou qualidade. Como é que você vê esse Flamengo desse ano? Eu acho que o Flamengo desse ano, ele está entrando numa rota que deve ser o futebol. Eu vi uma crítica do Landim no metade do ano sobre a questão do fair play financeiro, sobre a questão de que nós já vimos exemplos de Parmalat no Palmeiras, para evitar PSL no maiores, Flamengo, né? Unimed no Fluminense, que não fizeram os clubes crescerem. Na verdade, predaram ali, tiveram um tempo, e quando acabou o interesse ou o dinheiro, venderam suas marcas e foram embora. Então, acho que o Flamengo, agora com uma restrição orçamentária, talvez a gente vai ter o futebol inteiro com mais graça. Você vê que agora o campeonato espanhol passou a ter graça porque o Atlético de Madrid entrou na polarização dos dois. Ficava só o Barcelona ou o Real, Barcelona ou Real, Barcelona ou Real, que é a graça da Premier League. Você tem 5, 6 clubes que podem ser campeões. Você, quando o campeonato italiano, quando o Juventus ganhou, o campeonato perdeu relevância. Então, acho que você ter um futebol mais plural, eu acho que vai ser um ano bem interessante. Um técnico jovem, um técnico arrojado, que é o Felipe Luiz. E que aprendeu muito na Europa, né? Simeone foi um grande mestre para ele. E acho que o Flamengo, assim, ir buscar jogadores como o Juninho, pegar brasileiros que ainda não estouraram aqui, mas que estouram lá fora, olhar esse mercado, começar... acho que vai ser um ano bem interessante. Agora, como homem do esporte, eu queria que o Cláudio Castro contasse agora o que o Executivo tem feito pelo esporte aqui no nosso estado. Vamos lá, garotinho. A lei do Rio de Janeiro de incentivo ao esporte e à cultura é a melhor do Brasil, porque ela é a única lei 100%. O que quer dizer isso? Quando o investidor ele vem patrocinar um evento, tudo, ele desconta do ICMS dele 100% daquilo que ele aportou. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente, através da lei de incentivo ao esporte, a gente está conseguindo trazer todas as grandes modalidades de volta. Então, nós mantivemos o Mundial de Surf aqui, trouxemos o Mundial de Skate, trouxemos o Pré-Olímpico de Vôlei de volta para cá, trouxemos a Copa Davis, que já não via há anos, a Stock Car, que já não vinha há anos. Então, a gente voltou a pluralizar o esporte no Rio de Janeiro. A questão da Bolsa Atleta também é importantíssima, que a gente voltou a Bolsa Atleta depois de 10 anos, que o Rio não tinha mais Bolsa Atleta, desde a época da pré-olímpica, 10 menos um pouco, desde a época pré-olímpica ali, o Rio já não pagava mais Bolsa Atleta, então a gente voltou a implantar a Bolsa Atleta. Estamos reformando todos os equipamentos esportivos do Estado. Vamos dar um jeito ali no Caio Martins, que vai ser... Precisa, né? Precisa ajeitar ali. O Célio de Barros agora vai ter todos esses equipamentos. A gente está reformando quadras no estado inteiro. Agora, você falou do Célio de Barros. Ali de um estádio de atletismo virou um parque de estacionamento, que a gente vê no Maracanã. E algum projeto para revitalizar aquela área esportivamente? Sim. Até o BAP quer falar comigo sobre isso, e o Texor também. Há uma ideia da gente conseguir fazer um polo de verdade ali de atletismo. Então, o Texor deve ir ao Brasil agora, quer falar comigo. O BAP também me ligou esses dias para a gente falar, para a gente criar um espaço que possa ser estacionamento no dia do jogo, ok? Mas que tem uma função social para o esporte. Como o Júlio Delamare já tem, né?
A inserção social, Exato. a prática. Então a gente está, tanto o BAP quanto o Texo, eu já marquei conversas com eles agora, porque quando os clubes abraçam, fica muito mais fácil. Então a gente, e através da lei de esporte, por exemplo, eu já patrocinei vôlei do Flamengo, vôlei do Botafogo, do Vasco. Então a ideia é que a gente consiga pegar também o atletismo e eles usarem a lei de incentivo ao esporte para que a gente possa manter esses equipamentos vivos, mas mais, fazer que os clubes incentivem o esporte olímpico. E o paralímpico também. Então, a primeira fase foi completa, que era retornar os grandes eventos para cá. O Rio, ano passado, bateu todos os recordes de visitantes internacionais da história. Isso. Mais do que a época da Copa. Nós tivemos mais turistas internacionais ano passado. O Sérgio Ricardo de Almeida, da Turismo Rio, esteve aqui semana passada e bateu e mostrou os números exatamente desse crescimento. Então, nós temos uma questão também, por mais que a segurança seja falada muito, a FEComércio fez uma pesquisa e o dado é muito interessante, garotinho. Quando o brasileiro não residente no Rio entra pelos aeroportos ou pelas rodoviárias, enfim, 60% acha o Rio inseguro ou muito inseguro. Quando ele sai, isso cai para 25%. O turista estrangeiro que entra no Rio, 40% acha que é inseguro ou muito inseguro. Quando ele sai, garotinho, cai para 9%. Queda violenta, né? Então é o seguinte, a imagem que se passa, quando a pessoa está aqui, ela não percebe isso. E como é que... mas você, todo dia a TV mostra mesmo. Mas esse problema que a gente tem, ele é pontual, ele é sério, não é porque é pontual que não é sério, mas ele não reflete as áreas turísticas da cidade e a potencialidade econômica, esportiva, cultural da cidade e do estado do Rio. Esse é Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você não se inscreveu no canal ainda não? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira é dia de Segundona, uma resenha do final de semana, eu com JP Escofano e o Renan Moura, jornalista da rádio CBN Globo, aqui estará presente. Apareceu a logo dos meus parceiros da Capemisa na telinha e você deve estar pensando, lá vem um garotinho falar sobre um dos seguros de vida deles. Mas dessa vez você mandou mal, lá na geral. Hoje vamos falar do crédito consignado da Capemisa Seguradora. Você sabe o que é isso? Vamos imaginar que você precisa de uma grana para algo emergencial, como uma viagem, uma obra ou uma compra. É aí que entra o crédito consignado. Ele é uma modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente do seu salário. Ideal para você que é funcionário público. A Capemisa se destaca por oferecer uma das menores taxas de juros do mercado, com prazos flexíveis de pagamento que se ajustam ao seu orçamento. E o tempo vai passando e você ainda não foi ao site deles, preencheu o formulário de requerimento de crédito? Então acesse www.capemisa.com.br e procure pelo crédito consignado Capemisa. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Governador Cláudio Castro, vou lhe fazer a entrega de presente do livro Paixão pelo Rádio. Uma pequena trajetória da carreira profissional do garotinho, que no Gol Mil do Pelé, em 19 de novembro de 69, estava no gramado, Valdir Amaral transmitindo, e no Gol Mil do Romário estava narrando. Está aqui com dedicatória e tudo. O senhor curtiu, já sei que o senhor gosta de ler. Eu gosto, vai ser minha diversão do fim de semana já. Aí viu, muita história foi publicada em 2009, né? 2009. Agora nós temos algumas fotos aí, né, Tiago Abner? Bota aí as fotos do governador. Aí é no avião, né? É no avião, se eu não me engano, aí é voltando
do Flamengo campeão Em Lima? em Lima. Da Libertadores. Exatamente. Não, essa não é de Lima, não. Essa é do... Não, mentira. Essa acho que a gente voltando perdido do... Pelo sorriso, você identificou. Amarelo, pelo sorriso amarelo. Acho que esse foi quando a gente tinha perdido no Uruguai. É mesmo, é? Essa de um Do monte... Palmeiras, acho que foi. Palmeiras. Não foi essa... O Andrés Ferreira, o Andrés Pereira na cabeça, né? Pô, eu dei um abraço nele aquele dia, que eu saí, eu fui jantar com Ele um é um baita jogador. jogador, Um baita né? jogador. E um menino assim. Eu dei um abraço nele aquele dia, foi assim, uma fatalidade. E tem uma curiosidade: tava tendo um jogo de futebol no ninho do Urubu entre deputados e vereadores. E eu fui lá dar um abraço na turma e o Landim tava lá. E aí o Landim falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí ele começou a mostrar, não sei o que. Eu falei, ô Landim, Primeiro mundo, né? qual é a diferença? Eu fiz assim, ô Landim, qual é a diferença do jogador brasileiro para o jogador estrangeiro? Ele falou, olha, Cláudio, a principal diferença é a concentração. É impressionante com os caras que vêm de fora, o nível de concentração deles, a torcida pode estar xingando, pode estar vaiando, pode estar, o cara está ali focado. Nosso maior exemplo aqui é o Andrés Pereira. Ele é de uma concentração ímpar. Ele concentra no treino, ele chega aqui, ele esquece o mundo, ele deixa o celular, ele não fica, não sei o quê. Ele, pô, impressionante esse garoto. E ele aprovou quando o Dorival botou ele na seleção brasileira, deu para sentir que ele é bom de bola. Você vê, um segundo... infelicidade total. Um segundo, Felicidade total. O Davidson foi mais feliz que ele. Eu tava lá, eu tava lá também. Eu tava lá também. Roda outra foto aí, Abner. Aí é no Maracanã. Maracanã? Aí é no Maraca. Eu na Bota... linha. Aí com a Aécio, grande Aécio. É cruzeirense. É cruzeirense, mas aqui é flamenguista. O Matielli da prefeitura ali. Aí o Gustavo. Esse foi quando a gente ganhou. Esse foi quando a gente ganhou em... Isso é Guayaquil. Guayaquil, esse foi quando a gente ganhou, em final 2022. De 2022. Toca mais outra aí, vamos lá. Aí esse foi cantando. Cláudio Castro cantando. Você tinha 21 anos aí, né? Acho que era, novinho, olha, gente. Magro, sem barba. Que beleza. Aí era a banda. Qual era a banda aí? Manda em nome do pai na época. Em nome do pai. Tá. Roda outra aí. Não tinha nem barba aí. É verdade. Era ralinha, aí eu não deixava. Você falou de polarização. Aí vem o Maracanã, é cedido para o Flamengo e para o Fluminense administrar, que 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. E aí o Vasco começa a chiar, entrar na justiça para jogar. Essa polarização continua? Continua. Essa questão do Maracanã foi muito interessante o processo e a verdade do processo, que é legal eu poder contar essa história aqui. Quando o ex-governador Witzel ele tem a decisão de declarar a caducidade do contrato do Odebrecht, a gente tinha dois caminhos. Arrumar um outro empreendedor ou dar para os clubes. Na época, nós chamamos os clubes para conversar. O Maurício Assunção, presidindo o Botafogo, falou, nós não temos interesse, porque nós temos aí o Engenhão, o Campelo, pelo Vasco, falou, olha, nós estamos numa situação difícil, na segunda divisão, tudo, para a gente o Vasco não está podendo assumir um compromisso financeiro desse. O Pedro Abad, pelo Fluminense, fala, olha, eu tenho interesse, só não tenho certidão e não tenho dinheiro. E o Landim falou, eu tenho interesse, tenho dinheiro, tenho certidão. A gente sai da reunião, todo mundo flamenguista. Eu falei, cara, como é que a gente vai dar o estádio só para um clube? E aí eu comecei, não, vamos achar um outro empreendedor, vamos achar um empresário para pegar. Eu falei, gente, essa confusão toda. Aí ligo pro Rogério Caboclo. Rogério, tudo bem? Ex-presidente da CBF. Por que a CBF não assume? Deus me livre, governador. Não. Aí ligo pro Rubim. Rubim, a federação, você falou, governador, achei que você fosse meu amigo. Falei, não, tô fora disso, tal, não sei o quê. Eu falo, Aí eu ligo pro Landim e falo assim, Landim, queria te agradecer muito, mas, pô, acho que a gente vai dar para uma empresa. Pô, não faz isso, não sei o quê. Eu falei, não tenho. O que eu tenho que fazer? Eu falei, tem uma chance. O que é? Eu falei,
pega o Fluminense, faz um belo acordo com eles e a gente juridicamente resolve. Mas se vocês entrarem os dois, aí a gente se anima em deixar os clubes entrarem. Foi o que aconteceu. Aí eles entraram. Aí teve uma questão, se não me engano, não sei se foi uma semifinal de Taça Guanabara, foi um jogo entre Vasco e Fluminense. Porque o Campelo nunca teve a torcida. Porque foi aquela questão dele ter dado o golpe ali do... Ele era o vice do outro e se juntou no final com o Eurico ali, usou uma brecha no regimento do Vasco e foi eleito presidente. E a torcida nunca o apoiou. E naquele dia, garotinho, foi o único dia que a torcida gostou dele, apoiou ele, quando ele conseguiu eliminar de jogar fechado por causa do lado do campo. E ele volta no estado e falou, ó, adia o edital aí, porque o Vasco quer fazer proposta. A gente falou, ó, não tem como adiar edital. E ele vai e joga a torcida contra a gente, falando, querem prejudicar o Vasco, querem prejudicar o Vasco, querem prejudicar o Vasco. A gente falou, olha, mas ainda tem aí 5 dias, prepara a sua proposta. Não, eu quero que adie, se não adiar, eu vou botar a torcida contra você. Ele falou, pode pôr. Aqui é tudo dentro da legalidade. Foi publicado em Diário Oficial, tudo tal. E ele colocou a torcida bateu na gente, bateu. Eles não apresentaram proposta e começou aquela confusão toda. Na primeira vez que o Vasco quis jogar, e o consórcio proibiu, que o Vasco entrou na justiça. A opinião, a manifestação do Estado foi pró-Vasco. Nós nos manifestamos que o Vasco tinha direito, sim, de jogar. E por isso o Vasco ganhou sempre as liminares. Então as pessoas acham que a gente fez... A gente sempre teve do lado do que era justo. Quando teve... porque havia uma ligação de proteção do gramado, não sei o quê, né? E a gente discordou daquilo. Mesmo eu sendo flamenguista e o chefe da Casa Civil tricolor, a gente falou, não, tá errado. Tem que jogar. A mesma coisa depois foi na questão da Copa América, que a CBF queria o estádio 40 dias fechado. A gente falou, gente, não dá como, né? Não há como. E aí a gente conseguiu, no final, 10 dias... com muita luta, com muita briga. E no final tive que notificar o Flamengo proibindo um jogo do Flamengo que ia ter. No meio da campanha eleitoral do Landim, que é meu grande amigo, ele ficou pau da vida comigo. Eu falei, ó, não confunda o Cláudio flamenguista, o Cláudio seu amigo e o governador. Isso aqui já foi pactuado, foi tratado. Mas o Flamengo tem um jogo importante. Eu falei, vamos conversar com a CBF. Depois a gente conseguiu adiar o jogo. O Flamengo não teve prejuízo algum, tudo. Mas, assim, essa questão do Maracanã, garotinho, foi sempre muito na técnica. E agora, no edital, o Tribunal de Contas acompanhou de perto a licitação, inclusive adiou. Quem adiou aquela vez foi o Tribunal de Contas na véspera. O próprio Márcio Pacheco, meu irmão, liguei para ele, uma arara, que ele... Na verdade, os técnicos só apresentaram para ele na véspera. Eu falei assim, o problema não é adiar na véspera. Muito em cima. Tava lá 30 dias parado e na véspera você adia. Eu fiquei uma arara aquele dia. Agora, falando de estádio ainda, o Flamengo projetou um estádio ali na área do gasômetro. Foi na administração passada, o BAP chegou, vai ser o Zicão, o nome do Zico, nada mais justo do que homenagear o maior ídolo do Flamengo de todos os tempos. Aonde o Estado se posiciona diante desse projeto e se ele ainda é viável? Ele é super viável, a gente é favorável. É óbvio que há uma preocupação ali com os modais, das pessoas conseguirem... Rodoviária ali próxima. A pessoa conseguir, vai ter que ter... A gente vai ter que analisar uma extensão do metrô ali, tentar melhorar para as pessoas não ficarem horas e horas para chegar e para sair, senão também incentiva a briga, incentiva a confusão. Então, eu já falei com o Flamengo que a gente topa sentar na mesa com eles para estudar a questão de modal ali, junto da prefeitura. A prefeitura também tá favorável. Eu, sinceramente, acho que cabe mais um estádio no Rio ainda.
Mas o Maracanã, o governador admite o Flamengo com o Maracanã e com o novo estádio Zicão? Garotinho, o Flamengo tem um contrato a cumprir. Se ele cumprir o contrato, a gente não pode discutir. Ele vai ter que dividir os jogos. Mas a realidade é que fica difícil o Flamengo. Eu acho que o Maracanã não vive sem um Flamengo. Não vive. Não é? Não vive. Não existe. Não existe. Agora, o Zicão vai ser usado aqui esporadicamente, em grandes partidas, ou em partidas de menor porte. Essa é que é a discussão. O Wembley, todo mundo achou que ia acabar e não acabou. Não acabou. Entendeu? O Wembley é a grande... emblemático. Todo mundo falou assim... Longe pra caramba. Quando os clubes construírem os seus estádios, o Wembley vai acabar. Mas a localização do Maracanã é muito privilegiada, né? É o único estádio do Brasil que tem todos os modais. Você tem metrô, ônibus e trem. E você chega da Zona Sul, da Zona Oeste. O presidente da Conmebol, o Alejandro, ele falou o seguinte: toda vez que eu sei que um jogo que tem a ver conosco é no Maracanã, eu fico tranquilo. Porque eu sei que lá a operação é boa, eu sei que lá as pessoas vão chegar, vão sair, a gente não vai precisar inventar, a operação está pronta, a polícia está pronta. Ele falou: ó, Maracanã, para a gente da Conmebol aqui, é aquela bola de segurança. Quando não tiver mais um dia, olha, e Maracanã? Aliás, o Maracanã foi reaberto ontem. O gramado está extraordinariamente bem cuidado, renovado. Até a rede da baliza, tudo novinho. Parecia filó, cara. Ontem, no jogo de ontem, entre Flamengo e o Sampaio Corrêa. Mas por isso que é importante, quando por exemplo, o pessoal procura muito para show, que foi a grande crise dos últimos tempos, sei o quê. Teve até uma informação mentirosa que eu não tinha deixado o Caetano fazer um show lá. Eu nem cuido disso. Quem cuida disso é o consórcio. Então, nem passa por mim. O pessoal gostando de colocar crise onde não tem. E nós temos um trato com o consórcio, que o Estado tem 5 datas. E essas 5 datas a gente usa entre o fim do Campeonato Brasileiro e o Jogo das Estrelas. Esse ano, por exemplo, a gente fez o Sorriso Maroto lá, um showzaço, um show histórico, mas dentro. No outro ano, a gente fez o Paul McCartney e a Ivete. Então, quando o poder público e o concessionário sentam e tratam as coisas, e tem um processo de lealdade, funciona. O campeonato terminou bem, Botafogo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Teve o jogo do Adriano, teve o show do Sorriso Maroto, teve o jogo do Zico, e o gramado tá lindo agora. Não, o gramado agora tá maravilhoso. Mas isso, assim, é a grande prova, garotinho, que é o planejamento, que não é feeling, que não é... Não dá para ser amador nisso. Tem que ser profissional. Eu acho que é a grande diferença. Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, falando de Flamengo, falando de tudo aqui no Cheguei Podcast. Dizem por aí que todas as bets são iguais. Mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Quer um exemplo? A lista oficial do governo que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. Aí tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Não deixa a chance passar. Bet Nacional. Jogo legal, responsável e 100% confiável. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha para você. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O Cláudio Castro, governador, já confessou aqui, como eu, Zico foi é o maior ídolo do Flamengo de todos os tempos. Depois do Zico,
quem o rubro-negro Cláudio Castro citaria? Adriano Imperador. Parou muito cedo, né? Muito cedo e... em primeiro lugar que é um cara fantástico, é um rubro-negro de verdade. Toda vez que eu tive com o Adriano, o carinho dele com as pessoas. Ele é humilde demais. Ele é demais. O Adriano Ele merecia a melhor sorte no futebol. Merecia sim. Mas tem uma história de vida que você entende porque... É a questão do pai dele. Ele sofreu muito com a perda do pai, desestruturou a vida dele depois da perda do pai, que foi jovem também, né? É verdade. Como torcedor, você aprovou a decisão do Flamengo de não renovar com o Gabigol? Eu aprovei. Toda vez que eu chego no Maracanã, tem a turma ali para entrevistar, né? E eu sou um fã do Gabigol, assim... Até quando a gente ganhou lá no Equador, eu voltei no avião do lado dele. A gente voltou conversando um tempão. Eu acho que a vida, garotinho, ela é feita de motivação. Eu acho que chega uma hora que a pessoa não tem mais motivação para aquilo. É difícil alguém ficar tanto tempo num lugar, conquistar tanto e ainda ter motivação. Acho que o Gabriel precisava e o Flamengo precisava disso. Você ter um ídolo como aquele, sendo tratado como estava sendo tratado, é melhor você ficar com aquela saudade gostosa do que ficar ali deteriorando a relação cada dia mais. Hoje eu fiquei super feliz, ele fez 3 gols ontem. Eu torço por ele, tanto que não seja contra o Flamengo. Passou a sensação de que ele queria ficar livre do Diniz, né? Mas assim, ele é um garoto muito querido pela torcida. Ainda. Tem 28 anos ainda, então tem muito futebol pela frente. Eu acho que ele precisava disso e acho que o Flamengo precisava disso. Tratar um ídolo como ele estava sendo tratado, mas ele também não estava jogando bola para ser tratado diferente. Então é aquela relação que já desgastou e que não dá mais certo. Você acha que a volta do Neymar para o futebol brasileiro, para o Santos, ele volta desmotivado também em futebol? Eu acho que não. Eu acho que o Neymar precisa de carinho. Eu acho que ano passado, vai fazer um ano até, no aniversário do Romário com ele. Não tem o pai cuidando dele, colado nele o tempo todo? Eu não acho. Acho que o Neymar, desde a relação ruim com a torcida do PSG, e com todo respeito ao pessoal do mundo árabe, o calor no futebol lá não é igual o calor no futebol aqui, ou na Inglaterra. O futebol é mais frio, né? Mas eu acho que o Neymar, com essa lesão tão difícil, a gente não pode esquecer que a lesão que o Neymar teve, em outras épocas, o cara parava de jogar. Assim como a do Bruno Henrique, é uma lesão de cruzado, uma lesão que o Reinaldo parou cedo. 28 anos. Uma lesão de cruzado no joelho. Mas a medicina esportiva naquela época também era bem diferente. Então, assim, acho que o Neymar precisa de carinho. O Neymar precisa... Chegou a ver o Reinaldo jogar? Não vi. Foi um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Eu tenho meu amigo mineiro, o deputado Eros Biondini, fala que... Fera, gênio. Gênio. E parou cedo com uma lesão de cruzado, de joelho. Dos 2 joelhos. E jogava mesmo assim, com infiltração. Agora, o Vasco fala no projeto da construção de um novo estádio, ou reformular São Januário. A gente sabe que há necessidade de modificações naquele entorno, onde a prefeitura entraria em ação. Onde o governo do estado entra nesse projeto do novo estádio do Vasco. Ô garotinho, o primeiro a falar nisso fui eu. Quando começou a questão de Maracanã e saiu o Campelo e entrou lá o Osório com o pessoal, eu já conheço o Osório há muito tempo, eles foram me procurar para falar disso e eu falei, gente, por que 3 no Maracanã? Vocês eu sempre fui zoado pelos meus amigos vascaínos que o Vasco tinha estádio. E o Flamengo não tinha estádio. Aí eles riram. Eu falei assim, por que a gente não revitaliza toda aquela região ali? Chamamos eu e o Eduardo juntos, a gente faz um projeto imobiliário ali, tira quem tiver que tirar, faz um programa habitacional, abre aquela via até a Avenida Brasil. Avenida Brasil. Pô, vocês vão ter... eu tinha ido...
a convite do Thiago Silva, assistir Real Madrid e Chelsea pela Champions. O estado do Chelsea é tipo São Januário. Ele é entroncado no meio da cidade ali, do bairro de Chelsea ali. E no tempo e tem 45 mil espectadores. Num tempo que o Vasco não ter um estádio ali para 45, 50 mil, onde, inclusive, o Vasco pudesse permutar, porque Mas o custo operacional do Maracanã também é o grande desafio. Porque eu vejo à noite, saio ali, tipo, meia-noite, a galera andando, em filas enormes de ônibus, atrás do ônibus, não consegue. Mas se você tivesse um alargamento ali, e se tivesse uma saída até Brasil, você poderia aumentar o número das linhas de ônibus ali. A ideia era essa. Agora, com o Pedrinho e com o Paulinho Salomão, que, diga-se de passagem, são duas pessoas fantásticas. Acho que o Vasco está em muito boas mãos do Pedrinho e do Paulinho Salomão. Nós já estamos conversando com o consórcio. Eu meti o dedo nisso. Que o Vasco vai ter onde jogar. Conversei com o Eduardo Paes, que a gente vai ter que dividir os jogos do Vasco entre Engenhão e Maracanã. Então ele lá com o concessionário dele e eu com o meu aqui. A gente divide os jogos. O Botafogo vai ter que aceitar e o Fla-Flu vão ter que aceitar. E os jogos menores, você teria volta redonda, teria possibilidade de vender alguns jogos para Brasília, tudo. Mas o Vasco tem direito de jogar no Rio. Enquanto eu estiver à frente aqui, esse direito vai ser respeitado. Tá vendo? Rubro-negro dando força para você, vascaíno. Agora tem mais um recado. QN Gin. Alô, galera que adora um bom drink com estilo. Já conhece a novidade? QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço. Com sabores incríveis como melancia, maçã verde, morango, tropical e o clássico original. Sempre tem um QN que combina com você. E se você é do time dos drinks prontos, o Gin Tônica QN está na área. E para garantir aquela energia extra, Energético QN chegou para agitar. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. Mas chegou a bananinha. Alô, galera que curte uma festa, está pronto para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos. Docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Ela é perfeita para aquele esquenta, para ver a dose no meio da balada ou até para fechar com chave de ouro. Bananinha mineira, parceiro oficial dos momentos que viram histórias para contar. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha mineira, a dose certa da diversão. Agora, para finalizar o checkmate. Você já conhece checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Voltando agora para a vida pessoal. O que o Cláudio Castro ouve em música? Eu gosto muito de sertanejo e de pagode. Adoro. Que tipo de sertanejo você gosta? Gosto muito do Jorge Mateus, do Mateus e Cauã. Tudo na onda. Tudo nessa onda aí. E o pagode? Eu sou um fã do meu irmão, meu amigo querido, rubro-negro Alexandre Pires. Alexandre é maravilhoso. Alexandre vive no Maracanã comigo. De Uberlândia. Sabe que ele fez uma música pro Zico na Rede? E que ele fala em mim? Fala ele na arquibancada, ouvindo o garotinho e tal. Ele é um grande rubro-negro. Quando tem jogo, ele me liga, tô indo aí e tal. Vem, pode vir, nego velho. Ele é de Uberlândia, mas tem tudo de carioca. Tem tudo de carioca. É sambista e flamenguista. O ping-pong final. Um sonho que você realizou. A construção do Rio Imagem Baixada. Um sonho que não foi realizado até agora. Resolver de vez a questão da segurança pública. Isso é um desafio muito grande. É um desafio grande. Tem saída? Tem saída. O título mais emocionante? 2019, a Libertadores. A derrota mais dolorida? No 2021, contra o Palmeiras em Montevidéu. O gol que você mais comemorou? Petkovic aos 43. Contra o Vasco. 2001. Vou botar com ele hoje, daqui a pouco. É estádio próprio do Flamengo ou ganhar mais uma Libertadores? Difícil essa.
Ganhar mais uma Libertadores sempre. Maior sonho como governador do Rio? Acabar com a fome nesse estado. Defino Cláudio Castro, governador, em uma frase. Operário. Governador, obrigado pela presença, boa sorte, que Papai do Céu continue te iluminando. Obrigado, garotinho. Uma honra estar aqui com você, viu? Deus te abençoe. Obrigado. Segunda-feira tem Segundona aqui no Cheguei Podcast. Até lá.